Olá, começa agora o TVTST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho. E você vai ver hoje: Câmara de Mediação e Arbitragem de Pouso Alegre, em Minas Gerais, não poderá atuar em situações que envolvam a solução de conflitos trabalhistas. Ponto Frio é condenado por dispensar a empregada que testemunhou a favor de colega em ação trabalhista. Numa entrevista com a ministra Maria Cristina Peduzzi, ela faz um balanço do período que representou o TST no Conselho Nacional de Justiça. Tudo isso e muito mais, o TVTST já começou. A Seção 1 de Dissídios Individuais, responsável por uniformizar a jurisprudência trabalhista, determinou que a Câmara de Mediação e Arbitragem de Pouso Alegre, em Minas Gerais, não atue em situações que envolvam a solução de conflitos trabalhistas. A condenação vale até para os casos em que tenha sido comprovado o término do contrato de trabalho. A Seção 1 de Dissídios Individuais julgou o pedido do Ministério Público do Trabalho para que a Câmara de Mediação e Arbitragem de Pouso Alegre fosse impedida de qualquer atuação conciliatória e de promover arbitragens de direitos trabalhistas. O MPT apontou, entre outras irregularidades constatadas na conduta da Câmara, a cobrança de taxas, a atuação de profissionais tanto como árbitros quanto como advogados dos trabalhadores e a quitação de direitos trabalhistas sem nenhuma assistência ou proteção dos sindicatos de classe. O MPT recorreu à SDI 1 após a sentença de primeira instância que condenou a Câmara a se abster de atuar em dissídios individuais trabalhistas ser reformada pelo TRT de Minas Gerais e da decisão do Regional ser mantida em parte pela 4ª turma do TST. Na 4ª turma, prevaleceu o entendimento de que a atuação da Câmara não causaria problemas, desde que ocorresse após o término do contrato de trabalho, e de que também fosse respeitada a vontade dos ex-empregados e o acesso deles à justiça. Mas, ao considerar a arbitragem ilegal, o Ministério Público do Trabalho alegou que esse tipo de conduta atenta contra o valor social do trabalho e a dignidade dos trabalhadores. Esse também foi o entendimento do ministro relator João Oreste Dallazen, ao examinar o caso com base no princípio de proteção do empregado. A intermediação de pessoa jurídica de direito privado, uma câmara de arbitragem, quer na solução de conflitos, quer na homologação de acordos envolvendo direitos individuais trabalhistas, não se compatibiliza, em conclusão, com o modelo de intervencionismo estatal norteador das relações de emprego no Brasil. Ao abrir divergência, o ministro vice-presidente do TST, Ives Gandra Martins Filho, defendeu formas alternativas para a solução de conflitos trabalhistas. Hoje, em qualquer ramo do judiciário, as formas alternativas de composição dos conflitos são admitidas. Nós vamos sempre reduzindo. Após o recurso ser aceito por maioria, o ministro Lélio Bentes lembrou da aprovação do projeto de lei na Câmara dos Deputados, que trata sobre a mediação e a arbitragem e estabelece que ambas sejam submetidas à legislação específica no âmbito do direito do trabalho. Pela necessidade de tratamento diverso daquele que se dedica aos demais conflitos de direitos individuais. Espero que venha mais cedo ou mais tarde, esse projeto de lei a ser apresentado, a ser votado, a ser aprovado, para que não fiquemos com uma justiça do trabalho que quer receber tudo, mas muitas vezes não tem condições. E realmente, no mundo moderno, as formas alternativas de composição dos conflitos de qualquer natureza são realmente uma das fórmulas de fazer com que aquilo que chegue ao judiciário seja resolvido e com rapidez. Veja só essa história. Um bancário tinha 2 processos contra o Banco Itaú,
mas depois de um acordo em um deles, o outro foi extinto por decisão da Justiça Paulista. Mesmo assim, o trabalhador tentou, sem sucesso, reverter a extinção do segundo processo. Entenda o caso na reportagem de Rafael Porfírio. O ex-empregado do Banco Itaú, em São Paulo, decidiu levar o caso dele para análise dos ministros da Seção 2 de dissídios individuais, depois que os desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, na capital paulista, extinguiram um dos processos dele contra o banco na Justiça do Trabalho. Em março de 2007, o trabalhador pediu na Justiça o pagamento de horas extras e diferenças de auxílio-doença. Mais de um ano depois, em setembro de 2008, em outra reclamação trabalhista, o trabalhador pediu o pagamento de diferenças de FGTS por causa das perdas com os planos econômicos no governo do presidente Fernando Collor de Mello. 2 anos depois, as partes chegaram a um acordo, a de que o banco pagaria ao trabalhador R$ 7.500 referentes ao segundo processo. Por causa da quitação do segundo processo, o primeiro relacionado ao pagamento de horas extras e diferenças do auxílio-doença foi extinto sem julgamento do mérito. Isso aconteceu porque uma cláusula no acordo trabalhista ressalta que após a quitação do processo, o empregado não poderia mais ajuizar outra reclamação trabalhista contra a empresa. Na justiça, o trabalhador afirmou que o banco agiu de má-fé, induzindo o empregado a erro. Além disso, sustentou que a cláusula não traduzia a vontade real dele. De acordo com ele, o valor do processo extinto pelo TRT é 36 vezes maior que o recebido no acordo, aproximadamente R$ 271 mil. Na SDI2, o empregado buscou desfazer esse acordo, mas os ministros seguiram o voto do relator, ministro Alberto Bresciani, que negou o pedido por não identificar nos autos provas que revelam a intenção do banco de induzir o empregado a erro ao aceitar o acordo trabalhista. Ainda que possa ter havido engano com relação ao texto do acordo ou desatenção, o fato é que essa circunstância não configura erro capaz de desfazer negócio jurídico, porque a parte estava assistida por advogado, inclusive, naquela oportunidade. Uma usina goiana foi condenada por dano moral por manter trabalhadoras escondidas durante uma fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego. Veja na reportagem. Para elas, foi uma situação constrangedora. Não tinha banheiro, não tinha nada. Nós ficamos lá com fome, com sede. E aí até que saímos de lá, veio outro ônibus para pegar nós. Eles jogou nossas bolsas, nossos crachá no meio da cana e tampou para a fiscalização não ver. Eu acho que foi uma humilhação muito grande, né? Porque a gente sai de casa de madrugada. Ainda chega no serviço e tem que ficar escondida, né? A metade do tempo. Muita humilhação. As duas mulheres estavam com outras 26 trabalhadoras em um canavial. Elas foram obrigadas pela chefe a se esconderem e passaram 5 horas dentro da mata, sem água e sem comida. A intenção da usina era burlar a fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego, já que corria o risco de ser multada por não oferecer instalações sanitárias adequadas e nem veículo apropriado para o transporte dos empregados. Uma das trabalhadoras que prestou serviços na usina durante 5 meses entrou na justiça pedindo indenização por dano moral. O local de trabalho é sagrado, você tem que ir ali, tem que ser respeitado, tem que haver respeito tanto do empregado quanto do trabalhador. E ali foi um desrespeito com os trabalhadores. Eles tiveram que sair do seu local de trabalho, que estava trabalhando ali normal, para poder se esconder, ficar lá sem atividade nenhuma, parada, sem banheiro, sem água. Então, isso gerou para elas uma humilhação. A empresa, condenada em primeira instância, reconheceu as falhas e alegou que, ao tomar conhecimento das irregularidades, paralisou as atividades para corrigir os problemas. A usina conseguiu reverter a sentença no TRT goiano por insuficiência de provas testemunhais que comprovassem o dano moral. Mas no TST o entendimento foi diferente. Para o relator do caso, na 8ª turma, ministro Márcio Eurico Vitral Amaro, esconder os empregados no mato para burlar a fiscalização é um ato que não deixa dúvidas quanto à lesão sofrida. Seguindo o voto do relator, a turma acolheu o recurso da trabalhadora rural e condenou a usina a pagar R$ 6.800 de indenização por dano moral à empregada.
E no próximo bloco, Ponto Frio é condenado por dispensar empregada que foi testemunha em ação trabalhista. Não saia daí, nós voltamos daqui a pouco. Uma trabalhadora do Ponto Frio, no Espírito Santo, vai receber indenização por dano moral no valor de 50 salários mínimos. Ela foi demitida sem justa causa, dias depois de depor em uma ação trabalhista contra a empresa. Se você fosse convidado para depor em um processo trabalhista contra a empresa em que trabalha, você iria? Teria um pouco de medo, mas se ela tivesse errada, eu ia depor, sim. Com certeza, se a empresa estivesse inadimplência, eu teria que tomar um meio de resolver o que estaria acontecendo. Se ela tivesse errada, com certeza iria. Mas e a empresa? Pode fazer algo contra o trabalhador? A empresa não pode impedir ou coagir ou constranger qualquer empregado que, comparecendo à justiça, chamado à justiça, preste depoimento contrário aos seus interesses. A Via Varejo, controladora da Ponto Frio, foi condenada a indenizar uma trabalhadora. No Espírito Santo, uma ex-empregada da Via Varejo entrou com ação na justiça pedindo indenização por dano moral porque foi demitida depois de testemunhar em um processo de uma colega contra a empresa em que trabalhava. Segundo testemunhas, a trabalhadora era uma das que mais vendia, por isso não haveria razão para ser demitida. A primeira instância entendeu que houve retaliação por parte da empresa e condenou a Via Varejo ao pagamento de 50 salários mínimos, o equivalente a cerca de R$36 mil. O entendimento foi mantido no Tribunal Regional do Trabalho do Espírito Santo. Na sexta turma do Tribunal Superior do Trabalho, a companhia pediu a redução do valor da condenação. Mas, para a relatora ministra Kátia Magalhães Arruda, o valor da indenização estava de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Além disso, explicou que em nenhum momento a empresa alegou dificuldade em pagar a quantia da condenação. Sendo assim, não haveria motivo para que o valor fosse reduzido, ficando mantida, por unanimidade, a decisão regional. E essa notícia teve grande repercussão na página do TST no Facebook. Foram quase 5 mil compartilhamentos e mais de 300 comentários. A Ângela escreveu: respeitem mais e façam as coisas certas que ninguém tem prejuízo. Esse é o direito que é tão criticado por alguns. A Cris disse que empregados devem perder o medo de denunciar irregularidades das empresas. Assim serão respeitados. E você? Qual é a sua opinião sobre essa e outras decisões do tribunal? Curta a página do TST no Facebook e deixe o seu comentário. Acesse facebook.com/TSTJus. Acompanhe outras notícias de destaque na semana. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, ministro Brito Pereira, realizou correição ordinária no Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no Paraná. Durante 5 dias, foram apurados dados relativos às estruturas judiciária e administrativa, à tecnologia da informação, à movimentação processual e à arrecadação. O Conselho Nacional de Justiça realizou a primeira reunião preparatória para o 9º Encontro Nacional do Poder Judiciário. Durante os 3 dias do evento, presidentes de tribunais superiores, desembargadores, magistrados e servidores também participaram da primeira reunião da rede de priorização do primeiro grau. O tema é muito atual, valorizar os juízes de primeiro grau, porque realmente o juiz de primeiro grau é, como eu costumo dizer, é a vitrine do judiciário. A boa ou má impressão que se possa ter do judiciário, qualquer que o seja, depende da atuação do juiz de primeiro grau. Em comemoração ao Dia Internacional de Museus, celebrado em 18 de maio, o TST realizou a exposição O Valor do Trabalho Sustentável. Veja na reportagem. O estagiário Rafael foi autorizado pelo chefe a jogar videogame durante o expediente. Mas não é qualquer jogo. Esse aí, com temática ambiental e objetivo educativo, foi criado por ele, com a ajuda de colegas do setor onde trabalha no TST.
O jovem designer explicou como o joguinho eletrônico ensina às crianças a sustentabilidade. Essa literalmente é a ideia do jogo no papel, que você liga as linhas, né? Você liga o resíduo à lixeira correta. Só que você coloca de uma forma digital, que é bem o presente da coisa, né? Você ter interatividades digitais. O jogo vai ser distribuído de graça em CDs para crianças que visitarem a exposição O Valor do Trabalho Sustentável, que faz parte da programação da 13ª Semana Nacional de Museus. A exposição no Memorial do TST foi aberta pela ministra Maria de Assis Calcin, presidente da Comissão de Documentação do Tribunal. Nós temos que trabalhar a nossa geração, mas pensando na geração futura, né? Pensando naquilo que o nosso planeta precisa para durar, para perdurar, para que ele continue, né? Então, toda linha de atividade humana tem de pensar na sustentabilidade, senão daqui a pouco não haverá nem linha de atividade humana, nem planeta para que nós estejamos aqui, né? A exposição mostra que o que poderia virar lixo a partir do trabalho ganha valor e pode ser vendido. Com restos de banners, foram criadas sacolas e os convidados foram presenteados. Galões de água ganharam novas formas, até de luminária. Seu Osmário, que já foi mensageiro no TST e que hoje é porteiro na iniciativa privada, mostra talento de artesão ao criar objetos decorativos com grampos, peças que ganharam elogios da ministra. Seu Osmário diz que transforma o que seria lixo porque ama o mundo em que vivemos. Feliz em poder contribuir para esse que chamamos de sustentabilidade, né? É o momento de pensar e refazer e corrigir aquilo que fizemos durante tantos anos, né? O servidor Fábio Silva usou galões de água para fazer a composteira, em que é jogado o lixo doméstico, exceto carne, com uma camada de terra por cima. E assim, num ciclo de 45 dias, é possível produzir adubo orgânico. Ao fazer as contas, Fábio descobriu que o adubo que poderia ser produzido só pela população de Brasília a partir do lixo, se vendido, renderia incríveis 89 bilhões de reais. O indivíduo produz 1 quilo dia, 30 quilos mês, 360 quilos ao ano. Nós temos 4 milhões de pessoas no Distrito Federal. Imagina esse volume fabricando adubo. Nós estamos evitando não somente o acúmulo de lixo nos lixões, que está desorganizado, mas ao mesmo tempo nós estamos criando a possibilidade de a dona de casa, o cidadão, ele mesmo fabricar o seu próprio adubo e agir na natureza de uma forma positiva. Fábio, que também é secretário do Núcleo Socioambiental do TST, diz que o tribunal tem implementado ações que fazem a diferença no dia a dia. Iniciativas socioambientais que estão registradas em uma linha do tempo na exposição. Com certeza, logo, logo nós estaremos aí com um prédio totalmente sustentável, né? Movidos à energia solar, energia eólica, economizando energia elétrica, né? Isso é sensacional. A exposição é aberta ao público. Está prevista para ficar até o mês de junho no Memorial do TST. E no próximo bloco, uma entrevista com a ministra Maria Cristina Peduzzi. Ela faz um balanço do período que representou o TST no Conselho Nacional de Justiça. Nós voltamos em instantes. O Conselho Nacional de Justiça é composto por 15 conselheiros com mandato de 2 anos. E uma das vagas é reservada a um ministro do TST. E quem ocupou essa cadeira no último biênio foi a ministra Maria Cristina Peduzzi. E é com ela que eu converso agora. Olá, ministra, muito bem-vinda ao TVTST. Muito obrigada, o prazer é todo meu estar aqui. Bom, ministra, a senhora tomou posse no CNJ em abril de 2013. Agora, 2 anos depois, como é que a senhora avalia esse período em que passou à frente do CNJ como conselheira representando o TST? Passou muito rápido, em primeiro lugar. Em segundo lugar, considero que foi enriquecedor para a minha vida profissional. Busquei, como sempre faço, dar o melhor em termos profissionais, da minha experiência, do meu conhecimento, para a atividade que lá exerci.
como conselheira, mas acho que a contribuição que o CNJ desempenhou na minha vida profissional foi mais significativa ainda do que eu poderia, quando tomei posse, imaginar. Pude aprender sobre o Poder Judiciário Nacional em todos os seus segmentos. Ter uma visão, não da justiça do trabalho apenas, mas uma visão global do sistema de justiça. Mas também eu tive a oportunidade de integrar e presidir a comissão que eu considero vital do CNJ, que foi a do planejamento estratégico, orçamento e estatística. E com isto eu consegui aprender, compreender os números do Poder Judiciário e, sobretudo, a gestão, a importância da gestão, a importância do planejamento, e volto realmente enriquecida. Espero contribuir aqui no meu cargo efetivo com os conhecimentos que adquiri neste tempo em que atuei como conselheira do CNJ e que considero que foi ponto alto da minha vida profissional. Logo no início do seu mandato, ministra, a senhora coordenou o primeiro Censo Nacional do Poder Judiciário, que reuniu aí informações de mais de 270 mil servidores. Como é que foi esse trabalho? Entre os tantos trabalhos importantes que o CNJ realiza, o censo foi muito importante, porque foi o censo dos servidores e o censo dos magistrados. E qual o objetivo? Identificar quem nós somos, magistrados, servidores, quantos somos, quais as nossas origens, qual a nossa formação, quais são as nossas aptidões. Então, foi um autoconhecimento que se possibilitou ao Poder Judiciário, por meio desta coleta de dados, né, dos seus integrantes, formar a sua imagem, né? Acho que foi um passo muito importante que o CNJ iniciou com o censo. E, ministra, foi durante a sua passagem pelo CNJ que o Conselho alcançou o maior número de mulheres em sua composição, 5 dos 15 conselheiros, o que representa aí 1/3 dos integrantes. Ministra, o que isso representa? O fato de sermos 5 conselheiras, no contexto histórico da existência do CNJ, foi muito importante. E não porque a mulher tenha um modo diferente de julgar ou de trabalhar, mas porque ela representa hoje, né, as mulheres constituem metade da população nacional. Então, é natural, é devido que elas tenham espaço também nos mais diversos segmentos, não só do Poder Judiciário, mas em todas as áreas de atuação, não só políticas, mas na iniciativa privada também. É importante que a mulher ocupe espaços de destaque, espaços de comando, porque ela representa 50% da população nacional. Então, estes passos evolutivos que nós damos, né, digamos, na estatística numérica, eles são importantes porque eles revelam, né, que este reconhecimento ele está ocorrendo, né? E creio que a tendência é aumentar para que nós também, pelo menos 50% dos postos sejam, né, de decisão, né, esses postos decisórios sejam ocupados pelas mulheres. E, ministra, teve algum caso de destaque ou difícil que a senhora precisou se debruçar com mais atenção? O CNJ tem braços longos. Ele é o incumbido, e aí eu diria que foi talvez o maior destaque que eu possa dar, é que, atuando na Comissão, né, de Estatística, Orçamento e Gestão Estratégica, pude participar na organização dos 2 encontros nacionais do Poder Judiciário e atuar não só no exame, no estudo da pesquisa do Poder Judiciário, e ali identificando as dificuldades, né, onde nós podemos melhorar, o que fazer para promover efetivamente os princípios constitucionais, né, da justiça célere e eficiente, e em sequência, estabelecer o planejamento estratégico para os anos subsequentes, identificando
né, por meio dos números, as dificuldades e, muitas vezes, contribuindo para superá-las com a ajuda na elaboração de gestões, de uma gestão mais eficiente e, sobretudo, num planejamento, né, a médio e longo prazo que permita superar as dificuldades. Ministra, e quais lembranças a senhora irá guardar desta atuação? Uma perene lembrança, sem dúvida, de felicidade, porque me enriqueci profissionalmente, de um excelente convívio com conselheiros, com a presidência, com os colegas, com os servidores, que é um corpo de servidores excelente, lá que eu convivi no CNJ, muito engajados, realmente um engajamento muito grande, todos assim muito preocupados em que um órgão que ainda é novo, tem 10 anos, né, se imponha efetivamente como digamos, operador operador e executor destas atribuições tão importantes que a Constituição lhe destinou quando criou o Conselho Nacional de Justiça. E quem assume agora é o ministro Lélio Bentes. Alguma dica para ele, ministra? Olha, o ministro Lélio Bentes é um magistrado exemplar e tem cultura, tem experiência. Certamente ele abrilhantará o CNJ. E o que eu posso dizer a ele é que lhe desejo muitas felicidades. Ele não precisa de dicas, que eu lhe desejo que seja lá tão feliz quanto eu fui. Ministra, muito obrigada pela entrevista e seja sempre bem-vinda ao TVT-ST. Eu que agradeço. Bom, e a entrevista completa com a ministra Maria Cristina Peduzzi você confere no YouTube. O endereço é youtube.com/TST. E o TVT-ST termina aqui. Lembrando que você pode continuar acompanhando as nossas notícias pelas redes sociais e pelo site tst.jus.br. Obrigada pela companhia e até o próximo programa.